George Foreman is. My grandfather fought John. Grito Marcial. Saudações, amigos que curtem o programa Grito Marcial. Eu estou muito feliz em ter reencontrado o mestre Jean Pangolin. Não pensei que não ia ser tão rápido assim, mas aconteceu, felizmente. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, a convite do CSF, do mestre Peixe, que ministrou uma palestra aqui muito legal sobre Sport Coach e fez esse reencontro acontecer. Então, muito obrigado à Escola CSF e ao mestre Peixe. Mestre, fala pra gente por que tem tanto problema entre a pessoa que trabalha capoeira no meio esportivo. Sempre tem uma quizumba, uma coisinha entre a capoeira esportiva e a pessoa que leva para o lado cultural, folclórico. Você vive num ambiente que isso acontece bastante, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, venha de 5. Show de bola. É uma alegria para mim estar aqui no Grito Marcial de novo. Você que está me assistindo tem que apoiar o Grito Marcial, porque é uma coisa legal, é difusão do conhecimento. E eu me sinto honrado de estar aqui conversando com você novamente. Bom, sobre sua pergunta, lamentavelmente, o ser humano no século XXI ainda continua vivendo em caixinhas, né? Cada um com a sua caixinha, cada um com a sua caixinha. E isso é estranho, porque o ser humano tem sempre uma estruturação holística, ou seja, está tudo intercalado, tudo interligado, né? Com relação ao esporte e cultura, veja o tamanho do equívoco que é isso. Todo fenômeno esportivo, antes de mais nada, é um fenômeno cultural. Se você avalia todas as práticas esportivas, em algum momento elas não tinham um regramento social, né? O que caracteriza um jogo e a passagem desse jogo para o fenômeno esporte é ter uma regra federada, ter uma regra apoiada por uma federação, confederação. É um conceito frio da área de educação física, mas dá para a gente entender como tem um trânsito sempre entre cultura e esporte. Ou seja, todo esporte é, antes de mais nada, uma atividade cultural. Entende? O que tem acontecido especificamente no campo da capoeira é que as pessoas formataram uma ideia de esporte onde tem sempre que alguém perder para o outro ganhar, e isso muitas vezes não se encaixa no perfil do que é a perspectiva do jogo da capoeira. Mas o esporte, ele não é algo pronto e acabado. Em se tratando de capoeira, o esporte está em nossas mãos. Somos nós que estamos redefinindo os processos avaliativos, a formatação das competições em capoeira. Eu conversava com você ontem sobre o brilhantismo do mestre Peixe nesse campeonato mundial, nos avanços que têm acontecido do ponto de vista do julgar, né? Eu, durante muito tempo, resolvi estudar sobre essa adaptação da roda de capoeira no campo desportivo, né? Nas competições em capoeira. E participando do curso para árbitro que o mestre Peixe ministrou, eu pude contemplar um dos sistemas de regras mais avançados do que eu já vi na vida, né? E falo isso de pureza d'alma, não falo isso porque estou trocando firulas, elogios, não. É de fato o sistema de avaliação mais próximo do que a realidade da roda de capoeira que eu já vi até hoje. Podem existir outros que eu não tenho acesso. Por quê? Porque combina uma pontuação que avalia o contexto, o volume do jogo, ou seja, a dupla em si, e contempla uma avaliação que é específica de cada um que está ali. Geralmente, nas competições que a gente tem visto por aí, ou é uma coisa ou é outra. Ou é o coletivo, as duplas, ou é o individual. Ou, quando se avança um pouquinho mais, você tira uma nota individual e uma nota coletiva e faz a média ponderada das duas. No sistema proposto pelo World Capoeira Federation, você tem isso na mesma avaliação. Então, um sistema composto por 5 juízes, onde 2 desses juízes estão avaliando o conjunto da obra, ou seja, o conjunto, o volume daquele jogo ali. E os outros 3 juízes vão atribuir notas individuais a partir de movimentos de floreio, técnicas de queda, né, movimentos em linha de ataque e defesa, a partir de uma série de detalhes, de critérios que são especificados ali.
Portanto, me parece que essa perspectiva de avaliação de competição está muito próxima da realidade do que a cultura popular da capoeira, não é? Porque contempla o coletivo e o individual naquele momento. Eu particularmente, tenho muita esperança de que a estruturação do esporte em capoeira possa ser um braço profissional para a comunidade de capoeira. Mais uma possibilidade para que os antigos mestres possam sair de uma condição de vida difícil, né? Mas por que você acha que existe essa quizumbazinha entre a galera que defende, vou falar até o folclore, né? E a galera que quer voltar, está mais voltada para a questão atlética? Você tem ideia de onde que nasceu isso, mestre? Quando começou? Cavalo, veja só, a gente está num processo de decodificação de uma cultura que é de matriz africana para uma cultura de matriz ocidental. E nesse processo de decodificação tem perdas e ganhos. Então as pessoas às vezes têm uma compreensão que tudo que é trânsito entre essas culturas é deturpação. E nem sempre. Muitas vezes é uma complementariedade, ou seja, algo que tem no Ocidente pode complementar algo que tem na matriz africana e vice-versa. Ou seja, não necessariamente são polos opostos. Mas a gente tem uma espécie de estigma da repetição daquilo que nos dizem o tempo inteiro, e mesmo sendo uma mentira, se você disser muitas vezes, vira uma verdade, né? E em cultura popular a gente tem isso, como se tudo que escapasse o âmbito do que é cultura popular fosse algo nocivo e negativo. E aí a gente tem exemplos na história que dizem o contrário, né? Por exemplo, quando a gente pega a década de 30 e a estruturação da luta regional baiana, o que foi aquilo? Um trânsito de algo que era feito para o negro, decodificado para o branco entender. Estamos aqui hoje falando para milhares de pessoas que vão acessar esse vídeo por causa desse fluxo. De alguém que tentou decodificar algo de matriz africana para uma leitura do branco ocidental. Veja como nem tudo é nocivo, né? A capoeira está na escola hoje graças a isso. A capoeira está em mais de 150 países hoje graças também a isso. Portanto, é importante que a gente tenha generosidade para acolher aquilo que é positivo. E o que não é positivo, que a gente tenha paciência histórica para verificar se isso se transforma no fluxo do tempo, para atender às necessidades da capoeira. Mas eu estava falando sobre os mestres. A gente vive numa realidade hoje onde quase um terço da população, no Brasil em específico, vive em situação de miséria ou pobreza. Então é muito difícil você, numa realidade socioeconômica como essa, exigir que as pessoas tenham uma reflexão mais aprofundada, porque falta saneamento básico, falta acesso à educação formal, não é? E onde está o grande fluxo de praticantes de capoeira mais antigo? Está nesse bolsão de miséria. Então não é maldade, não é má fé, às vezes é uma falta de acesso de elementos para que você possa compreender criticamente aquele fenômeno ali. E não estou dizendo que quem é contra o esporte não é uma pessoa de senso crítico, muito pelo contrário, tenho um profundo respeito por quem é contra o esporte, desde que tem argumentos plausíveis para isso. Não adianta dizer não gosto, não quero, não é suficiente, o século XXI nos exige mais do que isso, né? Fundamental. Claro, não é uma coisa de birra pessoal, a capoeira nos convoca todos, de mãos dadas, a apontar um futuro para que os mestres não continuem morrendo na miséria, sem ter a grana para comprar um caixão. Acontece. Pois é, em muitos lugares, muitas vezes. Mestre, agora já levando você para outro local, você acabou de chegar da Europa, né? Uhum. O que você viu? Você já teve um trabalho na Europa? Sim, você está sim. sempre, Sim. acredito, em Portugal, já visitou. Essa última visita sua, teve alguma coisa que te chamou a atenção, de positivo ou negativo? Como está a comunidade lá? Me chamou a atenção o esvaziamento dos grupos em Portugal, né? Há alguns anos atrás a gente chegava em Portugal e não era difícil ver um grupo de capoeira com mais de 100 pessoas. Hoje isso é raro na realidade portuguesa e em muitos países da Europa, né? Então isso chamou minha atenção. E isso a princípio pode parecer algo negativo, Cavalo, mas quando a gente observa o contexto do que está acontecendo, o que tem de positivo disso é uma convocatória dos praticantes de capoeira e dos gestores de grupos de capoeira a reavaliarem suas atitudes,
reavaliarem suas estratégias de marketing, reavaliarem suas estratégias de gerenciamento. A capoeira do século XXI exige uma reinvenção dos processos de ensino, aprendizagem, de gestão de grupo, de relações humanas entre as pessoas. Não dá para estar no século XXI com o pensamento do século passado. Não vai fluir. Né? Não anda, né? Exige, hoje, quem trabalha com capoeira precisa ter uma fluidez no pensamento. Como diz o mestre Peixe, precisa estar preparado para a galera do 4G. Uhum. Como, por exemplo, utilizando as redes sociais, como você está fazendo hoje. Entende? Você podia estar aqui usando as redes sociais para fazer fofoca, como a gente vê no Facebook, no WhatsApp ou no próprio YouTube. Mas a gente está usando as redes sociais de forma positiva, de forma educativa, de forma emancipatória, ou seja, dizendo para as pessoas, alimentando uma esperança de que a capoeira tem chance, basta a gente ter competência para se reinventar. E falar em alimentar a alma, você fez isso com o Mestre Pop, né? Bom, obrigado. A oportunidade de encontrar com o Mestre Pop mexeu com minhas entranhas, né? Mexeu mesmo com aquele capoeira que mora lá dentro do nosso coração, né? Aquele capoeira que às vezes fica sufocado pela velocidade das coisas, fica sufocado pelo rancor das pessoas, fica sufocado pela maldade alheia. O Mestre Pop é uma figura linda, como daquelas raras que a gente encontra, né? E a capoeira precisa desses bons exemplos, né? A capoeira precisa dessas pessoas mais sensíveis, generosas, agradáveis. E generosa, sensível e agradável, mas quando entra na roda tem meia lua de compasso, tem vingativa, tem banda de costa, pega um berimbau, toca bem, quando entoa uma cantiga, canta bem, para que a gente não ache que uma coisa é desvinculada da outra, né? Que quando eu não me enquadro no perfil de malandragem negativa, essa malandragem depreciativa da capoeira, onde sempre um está tentando enganar o outro, falando mal e tal, que eu não sou bom capoeira, muito pelo contrário. A premissa de um grande mestre, de um bom capoeira, é ser, antes de mais nada, uma boa pessoa. E o Mestre Pop tem todos esses predicados, por isso foi uma honra. Mestre Pop, beijo no coração, viu? Muito obrigado pelo privilégio de ter estado com o senhor naquela tarde fantástica, junto com o Mestre Peixe, com o Cavalo, e pelo bate-papo que engrandeceu tanto essa construção de conhecimento. Para quem não conhece o Mestre Pop já é o pioneiro da capoeira em Florianópolis. É uma lenda viva. É uma lenda viva da capoeira. Com mais de 60 anos, mas com a disposição física de um homem de 30 anos. Pois é, e eu morrendo de medo que ele me chamasse para jogar, que eu já estava com a língua de fora, só de subir a escada para chegar na casa dele. Imagina. Você falou um negócio bonito agora, a próxima pergunta era exatamente sobre isso. Eu tenho muito menos tempo de capoeira que você, e em alguns momentos eu já pensei em parar. Pelo que acontece no entorno, né? Enfim, desanimei. O que te anima a permanecer na capoeira? Me permita comentar uma outra coisa, né? A gente vive hoje na capoeira esse dilema do tempo cronológico, né? As pessoas são sempre muito preocupadas com isso. Quanto tempo de capoeira você tem? Quanto tempo de idade você tem? E a gente não pode perder de vista que a capoeira ela é de uma matriz que se chama... Tem uma terminologia que a gente usa no campo da sociologia que são práticas iniciáticas. O que significa ser uma prática iniciática? Ou seja, quanto mais envolvimento se tem, mais aprofundado fica o teu conhecimento sobre aquela arte. Portanto, as práticas iniciáticas elas não são medidas por um tempo cronológico. Elas não são medidas por um tempo cronológico nem de idade, nem de participação na arte. Mas a qualidade desse tempo de participação na arte, teu envolvimento com a comunidade e, obviamente, se isso está combinado com um tempo de maturidade e de idade, também muito importante. Eu estou te falando isso porque vira e mexe quando a gente está fazendo a capoeira, as pessoas perguntam: qual é a idade para ser isso? O cara pode ser jovem, o cara pode ser velho, o cara, como é o tempo de capoeira? E durante muito tempo eu fiquei preocupado com isso, né? E aí a vida foi me mostrando um monte de velho imbecil e um monte de novato imbecil. E um monte de velho do ponto de vista da maturidade de idade, pessoas de idade mais avançada, com extrema sabedoria, e pessoas jovens com extrema sabedoria, né? O Espiritismo tem falado muito sobre as crianças índigo, né? Crianças que têm nascido com uma outra perspectiva
de acesso à informação, muito mais avançado. Você pega, pô, eu tenho uma filha de 5 anos, ela pega o celular, ela me ensina um monte de coisa. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto à minha filha de 5 anos, né? Com 5 anos eu estava brincando de cavalo de pau, aquele cavalinho de pau, né? O cavalo de pau do carro. Então, cheio de meleca no nariz. pois é, fazendo bobagem, babando todo e tal. Então, acho que um primeiro aspecto, Cavalo, é a gente considerar que nessas práticas de matriz iniciática, mais vale a qualidade do serviço prestado do que necessariamente o time de serviço prestado, né? Tem gente que passa 10, 20 anos na capoeira e quando você vai torcer, espremer aquilo ali, o caldo sai branco, sai claro, né? Às vezes você tem um pouco de mais tempo e quando você espreme ali aquele caldo, ele sai o caldo pesado, de tanta prestação de serviço, de tanta relação com a comunidade, de tanto empoderamento, de tanta discussão, de tanta coisa boa. Ou seja, é uma vida que teve significado para a comunidade na medida em que esse indivíduo foi significante também, né? Não sei, estou falando demais, mas eu tenho pensado muito sobre isso, principalmente porque eu venho de um lugar onde esse tempo cronológico é algo que as pessoas têm considerado muito para avaliar a condição de capoeira de alguém. E esse lugar de onde venho, que é a Bahia, muitas vezes tem feito as pessoas quebrarem a cara. Porque eu tenho conhecido pessoas de idade avançada em capoeira que são autoritárias, sabe? Que destilam preconceito, raiva, ódio, não contribuem com a comunidade, não conseguem enxergar para além do seu próprio umbigo, não criam relações positivas com as outras pessoas, vivem o tempo inteiro com um ódio exacerbado. Essa figura, por mais tempo que tenha, presta um desserviço à arte capoeira, tá? Então eu tenho pensado dessa forma. E a outra pergunta que você falou é o que te anima? O que me anima em capoeira, né? Eu vivo muitas fases em capoeira. Houve um tempo que me animava em capoeira a possibilidade de aprender um movimento novo, aprender um floreio e tal. Houve um tempo que a possibilidade de aprender em capoeira sobre musicalidade, cantar, tocar. Houve um tempo em que me encantava descobrir as coisas da filosofia da capoeira. Nesse tempo de hoje, o que me encanta é perceber como a capoeira pode ajudar a vida das pessoas. E eu não estou sendo romântico, não. Porque eu dou aula no centro de capoeira, eu treino armada, queixada, vingativa, tomo queda, dou queda, ensino o aluno para estar pronto para jogar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Porque não é se fazer um discurso, não é capoeira, terapia sublimada, nada contra, mas eu estou te dizendo que eu ainda acredito nessa capoeira, que a pessoa precisa se qualificar capoeiristicamente. Mas eu também acredito na capoeira como potencializadora de uma educação para qualquer pessoa que não necessariamente precisa ser capoeira. Hoje nós participamos de um seminário sobre esporte coaching, né, aqui no Rio de Janeiro. Aquilo ali é capoeira, cara. É capoeira. É a decodificação viva da capoeira. Todos os princípios elencados ali são princípios que estão presentes na arte capoeira. Agora, se as pessoas não têm sensibilidade para absorver, para aproveitar aquilo, é uma outra questão. Então eu tenho me dedicado nesse momento a esse encantamento que é a percepção da capoeira como estratégia para qualificar a vida de qualquer pessoa, independente de praticar capoeira ou não. Aí te anima. Ah, claro, a capoeira como método, né? Entendi. Na última entrevista da gente, Mestre, o senhor falou sobre as suas teses. O Mestre, quem não assistiu, quem não acompanha o trabalho dele, ele é um mestre de capoeira que chegou no ponto máximo da onde ele se... Pô, vou morrer. Cheguei no ponto máximo do pé de morrer. Na parte onde o estudo dele acadêmico, ele chegou no pico mais alto, né, Mestre? Eu não sei. No Brasil, não. chegou ele tem um doutorado, tem um pós-doutorado, e tudo voltado para a capoeira, né, Mestre? Você comentou sobre um dos seus métodos, mas a gente acabou não se aprofundando muito, porque você estava pegando o avião. Hoje a gente tem mais um tempinho. Fala pra gente sobre essa sua tese, Mestre. Bom, durante o doutorado, nós resolvemos estudar isso e quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao povo português pela maneira carinhosa que sempre nos recebeu, todos os cientistas da Universidade do Minho. Nós fomos estudar nessa universidade, que é uma das maiores universidades que discutem a educação no campo científico do planeta. Ela está no nível das mais altas universidades no mundo. E quis o grande arquiteto do universo que chegasse lá um cara da capoeira,
querendo propor capoeira no mais alto nível de discussão científica sobre educação. E o que era o grande eixo dessa discussão? Era pensar elementos da capoeira que poderiam servir como estratégias pedagógicas para qualquer professor de qualquer coisa. Então vamos imaginar, Cavalo é professor de Muay Thai. O que a capoeira, enquanto método, pode ajudar na aula de Muay Thai? Cavalo é professor de Química, quer ensinar cálculo estequiométrico. Imagina, um negócio que eu nem lembro mais a forma, mas quer ensinar cálculo estequiométrico. Como a capoeira pode auxiliar Cavalo, do ponto de vista pedagógico, da dinâmica educativa, a qualificar as aulas dele? Então a gente provou nessa tese por A mais B e recebemos lá a nota máxima. E é importante que essa nota máxima foi para a capoeira. Não foi para você? Não foi para mim, eu sou só o intermediário, foi para a capoeira. Porque conseguimos defender nessa tese que existem eixos estruturantes na capoeira que podem auxiliar o professor de qualquer coisa. Eixos como aprender fazendo, não aprender especificamente por abstração. Eixos como circularidade, valorização da experiência do mais antigo, trato com a diversidade a partir da perspectiva de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Né? Ou seja, a gente foi pensando elementos da educação e mostrando que esses elementos que hoje são da vanguarda educativa, são elementos dessa pós-modernidade, eles estavam presentes na arte capoeira há séculos. Mas talvez por um preconceito de disputa de espaço entre colonizador e colonizado, a gente sempre depreciou isso e relegou a segundo plano. Portanto, nada do que foi defendido foi criado ou inventado. A gente simplesmente trouxe luz, trouxe um foco para aquilo que sempre existiu e estava nas mãos dos grandes mestres. Para ficar em evidência. Pois é, a capoeira do high level, como diz nosso amigo 4G. Peixe. É, 4G. Vai para o 5G já. Mas eu fiz uma pergunta, eu sempre faço uma pergunta de praxe no programa, e eu não sei por que eu não fiz essa pergunta para você. Uhum. E é importante, porque hoje, quando eu comecei a treinar capoeira, para mim eu tinha um sonho de ser professor de capoeira. Uhum. E eu tive a oportunidade, com o meu esforço, de ter conseguido. Hoje, do jeito que está, eu não tenho sonho de ser mestre de capoeira. Uhum. Pela quantidade de coisas erradas que a gente vê. Uhum. Né? Hoje é difícil eu chamar uma pessoa de mestre, eu tenho que ver. Hoje eu consigo enxergar alguns parâmetros que eu consigo definir se é mestre de um grupo ou se é mestre da capoeira. Uhum. Você é uma pessoa ímpar, não estou de bajulação, você presta um serviço incrível à capoeira, é uma pessoa de caráter, é um homem acima do seu título dado pela capoeira e pela comunidade. Para o senhor, o que é ser mestre de capoeira? Obrigado. Obrigado. Acho que o primeiro detalhe, Cavalo, é a gente entender que a capoeira ela não está no outro só. Né? A capoeira está em nossas mãos. Nós somos sujeitos ativos dela. E tudo aquilo que está nela, que me incomoda, eu preciso ser agente transformador disso. Quando eu passo a mudar o foco de perspectiva do meu pensamento, eu passo a ter esperança com a capoeira. Quando eu acho que a capoeira é só do outro, e do outro que está me fazendo mal de alguma forma, mal para a comunidade, eu não alimento essa força de esperança que todo mundo traz. Eu acredito de verdade que a arte capoeira ela é moldada a cada minuto por cada um praticante. E trouxe para mim meu quinhão de responsabilidade. Leve o seu para que isso seja exemplo, para que todo mundo tenha o seu quinhão de responsabilidade. Isso que você está fazendo aqui é tua responsabilidade com a arte capoeira. É uma estratégia de qualificar aquilo que você não acha que está legal. Então, diz que se conselho fosse bom de se dar, não vendia, né? O que é que alimenta a nossa esperança? A compreensão de que nós somos agentes ativos, sujeitos ativos do processo de transformação daquilo que, em nossa opinião, precisa ser qualificado na arte capoeira. Sobre a figura do mestre, né? Isso é subjetivo. Não tem uma fórmula pronta para um bom mestre. Um primeiro detalhe nós já conversamos aqui, né? É uma premissa de ser bom mestre, ser uma boa pessoa, uma boa figura, um cidadão de bem, alguém que cumpre com seus direitos e deveres, né? Isso acho que é básico. Eu dividiria a formação do mestre, inclusive tem uma papoeira que eu falei sobre isso, em 3 aspectos, né?
Um bom mestre, ele precisa ter um domínio dos conceitos da capoeira, na minha opinião. Ele precisa saber explicar sobre coisas da capoeira, saber conceituar coisas sobre a capoeira, né? Um bom mestre, ele precisa dominar os procedimentos da capoeira, que são procedimentos, a ação em relação à capoeira. Ele precisa saber explicar o que é o toque de cavalaria, mas ele precisa também dominar o toque de cavalaria. Aí diz assim, não, ele quer dizer que ele só é bom se ele souber fazer? Não, ele não é bom só se souber fazer, mas é muito bom se ele souber fazer. Porque a capoeira é eminentemente uma arte que constrói conhecimento a partir de uma intervenção prática, de uma vivência que é uma experiência em que você se relaciona com coisas e com pessoas. E de muitos anos. Perfeito. Então a gente está na segunda dimensão, a dimensão que é a capacidade que ele precisa ter de explicar sobre as coisas, e a dimensão que é a dimensão da ação, daquilo que ele precisa saber executar, experimentar em capoeira. E aí entra um terceiro grupo, um terceiro eixo que eu acho importante que o mestre domine, que é o eixo do campo das atitudes. Ele precisa ser uma boa pessoa. Se ele for um exímio jogador, exímio tocador, exímio cantador, for um cara que sabe explicar sobre todas as coisas, mas você, enquanto aluno dele, leva a tua esposa para assistir uma roda de capoeira, ele vai lá e assedia a sua esposa, pô, ele não pode ser bom mestre, não é? Claro que não. Se você... eu costumo brincar assim, sabe quando o cara é um bom cara? Quando você convida ele para almoçar com sua mãe em sua casa. Entende? Então, eu estou trazendo um exemplo banal, simplório, mas para dizer que sem os aspectos atitudinais não tem como se constituir um bom mestre, né? E isso não é blá blá blá, não é conversa para boi dormir, eu realmente tenho acreditado nisso. E a gente tem percebido uma geração de pessoas do bem, pessoas legais que qualificam a condição de mestre, que dá orgulho chamar de mestre. E a gente chama essa figura de mestre não é porque ele nos obriga, não é porque eu me obrigo a chamá-lo, é porque ele é de fato um mestre. Não precisa ficar se chamando. Claro, que não brota de fora para dentro, de dentro para fora. Ninguém te dá a condição de mestre, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que as pessoas fomentam a condição de mestre. Sua interação com o teu mestre, sua interação com a comunidade, isso brota de dentro para fora. Obviamente, os grupos têm processos de qualificação atrelados a um currículo de formação, e dentro de cada grupo tem os seus currículos, como o grupo que faço parte também. Mas eu estou falando dessa figura emblemática do mestre, essa figura mais subjetiva, né? Não sei se respondi, se atendeu, sim. Mas enfim. Muito bom. Galera, mais uma vez, eu não vou fazer uma entrevista muito longa, porque eu quero que tenha a terceira parte. Ô, maravilha! Eu tô acho que ficando com a moral do Mestre Pop. Ô, Mestre Pop, tá vendo? O senhor fez a primeira entrevista, fez a 100ª. Fez uma no meio, sobre 40 anos de capoeira dele. Aí, ó, tá vendo? A que dele moral. Foram 4 blocos, eu acho. Maravilha! Mais uma você... Tá vendo? Então eu tenho que juntar dinheiro para estar voltando a Floripa para poder encontrar com o cavalo, porque aí quando eu encontro com ele, depois de uns dias de amizade ferrenha perto dele, ele diz, pô, agora eu vou entrevistar a Jean. Obrigado, meu velho. Obrigado por tudo, viu? Sucesso. Valeu. Tchau, povo do Grito Marcial. Axé. Axé. Eu isso. Poxa, obrigado, né? Nada. My grandfather fought Chaka. Grito Marcial.